Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 5 de junho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje o Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos de 13 a 17. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Toda a paciente caminhada que vamos fazendo está nos ensinando a dar a Deus o que é de Deus, mas nem sempre aprofundamos de maneira suficiente a segunda parte. Dai a César, isto é, a sociedade política, o que é de César. Infelizmente, a maioria dos cristãos se destacam pelo grande desinteresse político. Se nos queixássemos menos e trabalhássemos mais, o mundo seria diferente. A política é suja, porque muitas mãos sujas a fazem. Mas se mais mãos limpas a tocassem, ela seria o reino de Deus no meio de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos: é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me aqui uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que está nesta moeda? Eles responderam: É de César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, Deus nos doa este Evangelho em um momento crítico do nosso país, e quem escuta este diário em outras línguas pode fazer tesouro do exemplo do Brasil, que hoje é a nossa referência. Dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus, significa: faça seu dever de cristão de maneira exemplar, e faça seu dever de cidadão em maneira igualmente exemplar. Nunca poderá existir um verdadeiro cristão que não se interesse de política. A política é a arte de governar uma cidade, uma nação, um povo. Sobretudo, é a arte de fazer o bem comum desse povo. O triste e famoso desinteresse pela política, sobretudo por parte dos cristãos, faz com que esse bem comum se torne um mal comum. Se somente mãos sujas tocam a política, então ela se tornará suja. Mas se mais mãos limpas a trabalharem, então ela se tornará um pão bem fermentado para a alegria dos homens e de Deus. No Brasil estamos vivendo um tempo difícil. Basta pensar no valor da moeda. 2 anos atrás, para comprar $1, precisava de R$ 2,70. Hoje precisa de R$ 3,70. O que significa isso? Damos um exemplo. Em 2 anos perdemos 30% do valor dos apadrinhamentos para o Haiti, que recolhemos. Os apadrinhamentos não caíram, mas quando você troca os reais recolhidos em dólares, não te sobra nada nas mãos. Não é difícil entender, irmãos. Antes, com o apadrinhamento, você comprava 25 quilos de arroz. Hoje mal compra 15. Se antes você matava a fome de 250 crianças, hoje você mal consegue alimentar 150 com o mesmo valor. Claro que uma criança não vive só de arroz, mas também de carne, de estudo, de saúde, de roupa, e tudo se complica ainda mais.
porque o valor da moeda caiu e isso é devido à crise nacional. Se não fosse que o euro se tornou muito forte, passaríamos muito apuro no Haiti. A providência sempre nos ajuda a matar a fome de todo mundo, mas é difícil nesse momento. Nesse tempo, as mãos sujas que se lançaram sobre a política brasileira conseguiram estragar também os nossos apadrinhamentos. Mas esse é só um exemplo, irmãos. Olha o que está acontecendo com a gasolina no Brasil. Como é possível que 1 litro de gasolina passe de R$ 3,70 a quase R$ 5 em poucos dias? Tudo é caro quando você vai no mercado e o dinheiro no teu bolso diminui sempre mais. Por que isso? Apesar do Brasil ter impostos entre os maiores do mundo, não sobra muita coisa para investir na saúde, na educação, no bem do povo em geral. Você entende que quem não se preocupa de política é uma pessoa que não se preocupa do bem comum? É uma pessoa que coloca seu salário em um balde esburacado, em um saco esburacado. Luta, luta, mas não fica nada nas mãos. Você acha que não chegou a hora dos cristãos entrarem na política ativamente, vivendo os princípios da fé, sem se deixar corromper eles também? Alguns dizem que o Brasil está vivendo uma das suas piores crises depois da ditadura, e isso aparece claro nesses últimos acontecimentos. O governo se mostra frágil. Parece que grupos organizados consigam ter mais força do que o governo. Ninguém sabe para onde estamos indo. Diante disso, os nossos bispos estão preocupados e se manifestaram através de uma nota, que gostaríamos de ler juntos e ouvir com atenção. Nota da CNBB sobre o momento nacional. Esta nota foi divulgada no dia do Corpus Christi, semana passada. Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Assim começa a nota. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, solidária com os caminhoneiros, trabalhadores e trabalhadoras, em manifestações em todo o território nacional, é preocupada com as duras consequências que sempre recaem sobre os mais pobres, conclama toda a sociedade para o diálogo e para a não-violência. Reconhecemos a importância da profissão e da atividade dos caminhoneiros. A crise é grave e pede soluções justas. Contudo, qualquer solução que atenda à lógica do mercado e aos interesses partidários antes que às necessidades do povo, especialmente dos mais pobres, nega a ética e se desvia do caminho da justiça. Nenhuma solução que se utilize da violência ou prejudique a democracia pode ser admitida como saída para a crise. Não é justo submeter o Estado ao mercado. Quando é o mercado que governa, o Estado torna-se fraco e acaba submetido a uma perversa lógica financista, a lógica do dinheiro. O dinheiro é para servir e não para governar, fala Papa Francisco na Evangelii Gaudium, número 58. É necessário cultivar o diálogo, que exige humilde escuta recíproca e decidido respeito ao Estado democrático de direito para o atendimento na justa medida das reivindicações. As eleições se aproximam. É preciso assegurar que sejam realizadas de acordo com os princípios democráticos e éticos, para restabelecer nossa confiança e nossa esperança. Propostas que desrespeitem a liberdade e o Estado de Direito não conduzem ao bem comum, mas à violência. Celebramos a solenidade do Corpus Christi, fonte de unidade e de paz. Quem participa da Eucaristia não pode deixar de ser artífice da unidade e da paz. O pão da unidade nos cure da ambição de prevalecer sobre os outros, da ganância de entesourar para nós mesmos, de fomentar discórdias e disseminar críticas, que desperte a alegria de nos amarmos sem rivalidades, sem invejas, nem murmurações maldizentes.
Papa Francisco, festa do Corpus Christi do ano passado. O pão da vida nos motive a cultivar o perdão, a desenvolver a capacidade de diálogo e nos anime a imitar Jesus Cristo, que veio para servir e não para ser servido. Conclamamos, por fim, todos à oração e ao compromisso na busca de um Brasil solidário, pacífico, justo e fraterno. A paz é um dom de Deus, mas é também fruto de nosso trabalho. Nossa Senhora Aparecida interceda por todos nós. Tudo isso deve ser motivo de reflexão séria, irmãos. Não basta se queixar e viver como alienados, deixando que a nave bata contra as rochas no meio do mar e afunde. Faz parte da vida de todos nós cristãos nos ocupar do bem comum, da edificação do reino de Deus, que é o mundo inteiro. Hoje podemos dedicar o dia para entender o momento que estamos atravessando no nosso país. Podemos nos informar sem ter pressa de tomar uma posição, mas nos esforçando de entender e conhecer. Tudo isso nos ajudará a nos preparar bem para as eleições que estão para chegar. E se achamos que nenhum dos candidatos corresponde ao reino de Deus, então será que Deus não pede a alguém de nós um passo na política para torná-la mais limpa e cristã? Será que pelo menos não podemos rezar para que isso aconteça? Irmãos, vamos, portanto, ouvir novamente a palavra de Deus, nos colocando em sintonia com os sentimentos e o pensamento de Jesus, que até a autoridade de Pilatos reconheceu. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos: é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me aqui uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que está nesta moeda? Eles responderam: É de César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Vamos parar um pouco e anotar as frases da reflexão e da palavra que mais nos atinge. Vamos agora escolher o nosso propósito, que seja algo que nos ajude a construir o bem comum. Por exemplo, sendo honesto na minha vida, promover a honestidade no mundo a partir do ser honesto dentro do ambiente em que vivo. Podemos tomar o propósito de nos informar sobre o delicado momento político e social que estamos vivendo e orar por isso. Pedir luz a Deus para aprender a fazer escolhas de bons cristãos e honestos cidadãos, como falava São João Bosco.
Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Paz e alegria a todos. Sendo bons cristãos e honestos cidadãos. Paz e alegria a todos.